O caos do carro caído. Contam os mais antigos cidadãos potiguares que, no início do século passado, vinha da aldeia velha um negro chamado João, servindo de carreiro de bois. Ele levava um grande sino para a capela de Extremoz, e todos por lá esperavam ansiosos por sua chegada. Já era madrugada e ele conduzia o carro de bois, cantando uma toada triste, e hora ou outra espetava os bois com uma vara de ferro. Já era de madrugada e o caminho era longo. Em dado momento ele acabou cochilando. Quando acordou, os bois estavam parados. "Diabo!" ele exclamou, ferroando os animais. A coruja rasga-mortalha cortou o céu com o seu ruído infernal acima dele. João não adivinhou, mas a coruja estava dizendo que àquela hora, e carregando um sino para a casa do Nosso Senhor, não se devia falar no nome do maldito. Ignorou o fato e tornou o trajeto, até que novamente ele adormeceu, e mais uma vez, ao acordar, viu os bois parados à sua frente. "Diabo!" ele gritou. O canhoto então gritou lá do inferno: "Quem está me chamando?" João, assim que ouviu, ficou arrepiado. Assobiou para enganar o medo. Tornou a cantar a toada triste, uma voz de cortar o coração. Porém, mais uma vez caiu no sono, e mais uma vez acordou com os animais parados. "Diabo!" ele gritou quase sem perceber. Mas já era tarde. "Aqui estou eu", disse o demônio, surgindo e arrastando a carroça com os bois e tudo para dentro da lagoa que estava ao lado. O sino nunca chegou ao seu destino, mas dizem que nos tempos de Quaresma, quem passa próximo à lagoa de Extremoz consegue ouvir o ranger da carroça, os bois mugindo e o sino badalando. O defunto na rede. No século XIX, o costume é que as pessoas fossem veladas em casa e, mais tarde, enterradas em uma rede que era transportada até o cemitério. Quando alguém morria, os amigos e vizinhos seguiam em cortejo com a rede amarrada em um pedaço de madeira. Contam que na cidade de Natividade da Serra, no interior de São Paulo, em um período de Quaresma, um cortejo levava um defunto, quando, repentinamente, começou a cair uma forte chuva. Com isso, a ponte que dava acesso ao caminho acabou caindo. Eles tiveram que traçar um novo percurso. Porém, no meio do novo caminho, o defunto botou a cara para fora da rede, dizendo que o caminho não era por ali. Assustados, todos saíram correndo e largando o corpo no local. O trecho ficou com fama de mal-assombrado, e no tempo de Quaresma, ninguém se atreve a passar por lá. Fumaça no bar. Conta no interior que há uns 40, 50, 60 anos atrás, numa sexta-feira da paixão, alguns peões de uma fazenda bebiam em um bar. Eles haviam recebido folga naquele dia, mas ao invés de usar a folga para descansar ou ir à igreja, eles passaram o dia inteiro bebendo. Por volta das 8 da noite, o tempo fechou e uma forte chuva começou a cair. Foi então que, do meio do temporal, entrou no bar um homem vestido um capote e chapéu. Ele estava encharcado pela chuva. Num lugar pequeno, onde todos se conheciam, os homens estranharam a presença do forasteiro. Perguntaram o que ele fazia naquela chuva. O homem respondeu que estava indo visitar um amigo e que a chuva o pegou pelo caminho. Bebeu um conhaque, perguntou se tinha um fogo e acendeu um cigarro de palha. Todos continuaram a beber, mas então começaram a tossir. O cigarro do homem estranho não parava de fazer fumaça, uma fumaça espessa que não se dissipava. O forasteiro permanecia sentado, tragando seu cigarro como se nada estivesse acontecendo. Os homens não aguentaram toda aquela fumaça e, tossindo, correram para o lado de fora.
Se não estivessem vendo, poderiam jurar que o lugar estava pegando fogo. Demoraram quase 20 minutos para entrar novamente no local. O forasteiro havia sumido. Foi então que, ao ver o rastro de lama que o homem havia deixado ao entrar, se deram conta. Ao invés de sapatos, as pegadas pareciam ter sido feitas por ferraduras. A porca dos 7 leitões. Dizem os antigos que tempos de quaresma também é tempo da porca dos 7 leitões. Trata-se de uma porca sobrenatural gigantesca que vaga com seus 7 filhotes que ficam chorando, soltando grunhidos ensurdecedores. São visagens e assombros de maridos bêbados e infiéis que voltam tarde para suas casas. Se manifesta em locais escuros e desertos, perambulando na calada da noite por estradas e ruas solitárias, encruzilhadas melancólicas e becos estreitos. Há quem diga que a porca dos 7 leitões é a alma penada de uma mulher que cometeu aborto, e o número de leitões com ela é igual ao número de abortos que realizou. Também há quem afirme que ela era uma baronesa, mulher branca que maltratava muito seus escravos. Essa mulher repugnante, de atitudes hediondas, foi amaldiçoada por um feiticeiro. Revoltado com suas injustiças, ele a transformou em uma imensa porca pálida e fedorenta. Seus 7 filhotes também foram transformados em leitões, que roncam e grunhem tanto quanto ela. Algumas versões dizem que o feitiço só pode ser quebrado caso ela encontre um anel que está enterrado. Lobisomens. Diferente da cultura de outros países, pelo interior do Brasil se conta que o lobisomem não se transforma na lua cheia, e sim nas sextas-feiras. Na quaresma, porém, é dito que ele se transforma todos os dias. E se normalmente costuma ser pouco perigoso, atacando bebês não batizados e pequenos animais, na quaresma ele fica mais violento. E pode não se tratar apenas de um homem, como na maioria das vezes. Contam um estranho caso de um fazendeiro que todo dia ia alimentar os seus animais, mas um dos porcos ficava estranhamente maior a cada dia que passava, chegando a um ponto que nem mais se parecia um porco, e que quando chegou na Sexta-feira Santa, ele se revelou um lobisomem, matando todos os outros porcos e sumindo no meio do mato. Diabo vai à festa. Na década de 40, no cruzamento entre a Rua Major Inácio e a Rui Barbosa, havia a casa de uma bela moça, filha do Major Simão. Ela adorava dançar, e certa vez, em uma sexta-feira da paixão, ela resolveu fazer um baile de carnaval. Os pais foram contra. Não se podia fazer aquele tipo de coisa naquela data. Era o pior dos pecados. Mas ela os afrontou e chamou toda a cidade. E às 9 horas daquela noite, a casa estava repleta de convidados, todos comendo, dançando e se divertindo. Por volta da meia-noite, se notou a presença de um rapaz que ninguém conhecia. Ele se destacou aos olhos da anfitriã, elegante, belo, trajando um chapéu e um par de esporas. Ele tirava as moças para dançar e elas ficavam encantadas com aquele moço. Sobre os olhos de todo, ele tirou a filha do major para dançar. Próximo das 3 horas da manhã, notaram algo terrível. As botas do moço haviam sumido, e o que estava à mostra eram 2 pés de bode. Ele levantou o seu chapéu num gesto de despedida, exibindo o seu par de chifres. De repente, rompeu em um estrondo, desaparecendo em uma nuvem de fumaça, deixando para trás um cheiro horrível de enxofre. Todos saíram correndo, desesperados para suas casas. Dizem que depois desse dia, a moça enlouqueceu e nunca mais voltou ao normal. Bailão. No início do século passado,
Em uma época em que havia muitos viajantes e andarilhos, um desses vendedores que andam pelo mundo fazendo entregas em pequenos bares ou botecos, vinha montado em seu cavalo baio em uma noite de ventania. Ele tinha planos de chegar na casa dos seus tios antes da Sexta-feira Santa. Ele assobiava uma canção triste e, já cansado, viu de longe uma luz pequena alcançar seus olhos e resolveu segui-la. Foi então que começou a ouvir uma cantoria e um violão sendo bem dedilhado por uma mão certamente ligeira. O vendedor arriou o cavalo e entrou em um galpão velho de onde vinha a cantoria. Viu o local cheio de gente e sentiu um cheiro delicioso de pastel caseiro que lhe fez lamber os beiços na mesma hora. Chegou, pediu licença e já foi logo abraçado por um negro de calças curtas que gritou no meio do salão: "Toca uma moda, Tião, que chegou visita para alegrar o baile. E tu, amigo, não te envergonhes, convide as moças para dançar e te sirva de pastel e cachaça à vontade." O homem ficou agradecido, olhou para o canto e viu uma linda moça de longos cabelos negros. Os dois dançaram uma ou duas marcas. Depois, ele pediu um café para acompanhar o pastel, trocou um dedo de prosa com o pessoal, falando sobre caçadas e carreiras. Passou a noite se divertindo e fazendo novas e valorosas amizades. Mas o tempo passou depressa. O galo então cantou e o rapaz viajante saiu até a rua para fumar um palheiro e dar água para o cavalo. Pensou alto: mas que sorte a minha encontrar tantas pessoas faceiras, receptivas e aquela moça prendada, formosa e educada. Ele arrancou uma florzinha miúda da beira da estrada e seguiu de volta para o galpão. O sol já adentrava o céu, mas quando ele chegou lá, não havia nada. O galpão estava completamente vazio e sem qualquer rastro. O rapaz, assombrado, abriu um velho portãozinho que dava para os fundos, deu uns passos apressados e avistou diversos túmulos em meio a um matagal que rodeava as sepulturas. Começou a olhar um a um e a reconhecer aqueles com quem ele havia estado no tal baile, inclusive a moça bonita por quem se enrabixou. Ela estava pálida no retrato antigo da lápide, com o mesmo vestido de cor azulada que usava na festa. O homem ficou desesperado. Depressa montou a cavalo e saiu desatinado estrada fora. Quando chegou na casa dos seus tios, mal conseguia falar. Os tios então tranquilizaram o rapaz, lhe dizendo que não só ele, mas que outras pessoas naquela semana também haviam passado por ali e participado do baile dos mortos.